Hoje, a convergência digital, inaugurada com a TV de alta definição, também traz os desafios de uma nova era. Nós participamos, por exemplo, em Rondônia, a BR-364, quando nós fazíamos a implantação das estações, ela não era asfaltada. Então nós passávamos o período de seca, era muita areia, então o carro atolava na areia, nos areais que tinham, principalmente entre Cacoal e Vilhena. Na época de chuva era lama, então não tinha jeito, a gente ficava atolado na lama igual, então a gente fazia todo aquele trajeto, desde Porto Velho até Vilhena, e depois seguindo mais adiante, chegando até Cerejeiras, mas tanto faz a época do ano, era sempre muito penoso fazer isso. E um dos pontos curiosos era um morro que existia em Rondônia, chamado Morro do Muqui. Eram 1080 degraus feitos de madeira e nós tínhamos uma retransmissora em cima por ser um ponto técnico interessante. Era a partir daquele morro que a imagem saindo de Ji-Paraná chegava em Cacoal, Pimenta Bueno, enfim, toda aquela região. E nós, cada manutenção, nós subíamos aqueles 1080 degraus e chegávamos lá em cima totalmente exaustos e tínhamos que esperar 15 minutos, meia hora até recuperar o fôlego e para poder trabalhar. E quando o trabalho se estendia, era muito difícil a volta, porque já escurecia e era mata fechada e os ruídos da mata eram preocupantes, porque tinham cobras, tinham animais selvagens e nós não sabíamos o que eventualmente nós poderíamos encontrar descendo aqueles 1000 e tantos degraus. E as coisas foram melhorando porque a Embratel depois passou a habitar o mesmo morro, ela usou o mesmo ponto como retransmissão e asfaltou a subida do morro. Então era um alívio, a gente fazia todo o trajeto ou na areia ou no barro, mas quando chegava no morro nós subíamos por asfalto, era uma alegria. Primeira vez que eu cheguei lá em cima e pude olhar para baixo, subindo pelo asfalto, puxa, eu me sentia, falei, isso aqui é um pedaço do céu. Como combatentes num bom sentido, de um futuro melhor para a Amazônia, que imaginem vocês, hoje a gente ainda grita contra o desconhecimento que o Brasil tem da região, imaginem o que era quando nós encontramos brasileiros na fronteira do Brasil com a Colômbia. Tabatinga e Letícia cantavam todos os dias o hino colombiano, porque nem sabiam como era a letra, nem o som, nem a música do hino brasileiro. As nossas mulheres davam à luz em hospitais da Colômbia. E isto nos levou a fazer uma campanha para dotar o pelotão que havia lá de uma banda de música, de instrumentos musicais, para que o nosso pessoal pudesse também cantar o hino brasileiro. Uma das coisas que mais nos orgulha é de a gente ter devolvido aos brasileiros dos rincões mais distantes da região a consciência de que eles estão sendo olhados por outros brasileiros através da execução do hino nacional, que veja que é cantado, porque nós queríamos que eles aprendessem a letra também. Isso é a coisa que mais nos sensibiliza e nos dá conforto de que nós estávamos certos antes e estamos certos hoje de ter tomado essa atitude. O ministro que mais se destacou na nossa atividade para a concretização deste verdadeiro sonho que era cobrir a Amazônia, que é o ministro Puente de Oliveira. Tantas foram as solicitações ou os requerimentos que fizemos, quando eu fui assinar o contrato da TV Acre, ele me perguntou, é a segunda concessão de canal de televisão que vocês têm. Eu queria saber, vocês estão fazendo indústria de concessão ou vão montá-las? Eu disse, ministro, eu só preciso que o senhor dê tempo para a gente verificar onde está a verdade. E ele ficou marcando de perto a questão do Acre. Quando nós o convidamos, ele disse, eu vou. Bom, e chegamos lá,
Como sempre, ele viu a estação e abrimos com o hino nacional. Quando nós acabamos, ele disse: eu queria dizer a vocês, e eles nem sabem, de que eles acabam de conquistar os canais de Roraima e o Amapá. Aqui nós temos os 2 companheiros que presenciaram isso e eu tive a impressão de que eu ia para o espaço. O que é que nós notamos a partir daí? Chegamos à conclusão de que o ministro também encampava a nossa tese. A Amazônia precisava ser forte para que ela se apresentasse ao Brasil. Porque hoje, na simplicidade da rede amazônica, é a única região que tem um canal de satélite devotado à região, contando tudo o que acontece em 24 horas na nossa região amazônica. Quando o Brasil falou que ia lançar um satélite, nós éramos candidatos a um transponder, que é um canal de satélite. E a coisa que parecia que ia em frente, de repente, sofreu uma interrupção e só no governo seguinte é que realmente, o governo federal, que realmente o satélite saiu. E claro, nós começamos a insistir de que nós queríamos que fosse respeitado o nosso requerimento. E quem é que estava nesta altura comandando o Ministério? O nosso falecido Antônio Carlos Magalhães. E eu contei a história para ele. Pegou o telefone e ligou para a Embratel. Tal dia eu estarei em Manaus para fazer a inauguração do satélite. O presidente era o presidente Sarney, que naquela altura visitava a Amazônia e tinha pernoitado no pelotão de Vila Bittencourt. Que nós tivemos o satélite assegurado à rede amazônica. Eu estou revelando isso para que todos saibam que também houve brasileiros que se lembraram da Amazônia, que amaram a Amazônia e muito fizeram pela Amazônia. Agora, realmente o satélite, quando entrou, do que nós passamos a transmitir uma programação vinculada, direta, simultânea com a cabeça de rede, aí eu acho que isso é o fato mais importante da nossa vida. E em 1982, quando começaram os primeiros serviços de satélite, foi uma grande alegria, porque foi a primeira vez que a Amazônia foi colocada em real time. O que acontecia no sul passou a acontecer instantaneamente na Amazônia, que as coisas aqui demoravam demais para chegar. O crescimento seguro e expansivo fez da TV Amazonas a imagem forte da região norte.